Nesse vídeo eu quero te explicar como que funciona o ganho de capital em criptomoedas, que seria a tributação de cripto aqui no Brasil, né? Então, tem alguns assuntos que eu quero conversar com você aqui hoje. Eu vou te explicar o que é o ganho de capital e como que ele se aplica ao mercado cripto aqui no Brasil. Além disso, eu também vou te explicar quando que ele deve ser calculado, já que ao longo desse vídeo você vai verificar que não são todos os casos onde o ganho de capital, onde o imposto é devido. Beleza? E depois eu te mostrar isso, depois eu te mostrar quais são as condições, né? Quais são os motivos, quando que o imposto deve ser cobrado. Se for o seu caso, eu também vou te mostrar aqui no final desse vídeo como que você pode fazer para imprimir o DARF, que seria gerar a guia do imposto, beleza? Quando a gente fala de tributação de criptomoedas, a gente precisa entender uma coisa muito importante que confunde muitas pessoas, tá? A tributação de criptomoedas no Brasil, ela muda de acordo com o local da venda dos seus criptoativos. Então, se você faz as suas vendas de criptomoedas em uma corretora estrangeira, por exemplo, numa Binance, numa Gate, a tributação vai ser de uma forma. Você vai pagar imposto apenas uma vez no ano, lá no outro ano, tá? No ano seguinte da sua venda, no imposto de renda, naquela declaraçãozinha que a gente faz todos os anos, sabe? Informando quanto que você recebeu e em alguns casos precisa pagar imposto. Então, você vai pagar imposto sobre os seus lucros na Binance, por exemplo, apenas nesse momento. Agora, se você faz as suas vendas, as suas permutas de criptomoedas numa corretora nacional, por exemplo, em uma carteira, que você tenha essa carteira para poder guardar suas criptomoedas, aí essas criptomoedas são tributadas com o que a gente chama de ganho de capital, que é o que eu vou falar aqui nesse vídeo para você, tá bom? Então entenda, ganho de capital, tributação em corretoras nacionais, tributação em carteiras, beleza? Agora que a gente já estabeleceu a ideia de que ganho de capital é igual a impostos no Brasil, em corretoras nacionais, em carteiras, a gente consegue continuar, tá? Eu só precisava te lembrar disso daqui. Quando a gente fala, então, de ganho de capital, a gente precisa entender o que ele é, principalmente. É um conceito muito simples. Ganho de capital é apenas o nome que a Receita Federal dá para o lucro que você tem ao vender determinado ativo isoladamente. Então, o conceito é muito simples, você conhece o conceito de ganho, né? Você conhece o conceito de lucro. Você, por exemplo, comprou aí 30 mil reais de Bitcoin, depois você vendeu esses mesmos Bitcoins aí por 50 mil reais, qual que foi o seu ganho de capital? O seu ganho de capital aqui, nesse caso, foi de 20 mil reais. Só que a gente não fala lucro, a gente não fala ganho apenas, a gente fala ganho de capital, porque é a forma de tributação, beleza? É só por causa disso. Dito isso, se você fez aí essa compra de 30 mil reais de Bitcoin e vendeu por 50 mil reais em uma corretora nacional, por exemplo, tem o ganho de capital, tem a alíquota do imposto. E Renato, quanto que a gente paga de impostos em caso de ganho de capital aqui no Brasil? E essa é uma alíquota que ela muda, tá bom? Não é uma alíquota fixa. Quando a gente fala, então, de ganho de capital, a Lei 8.981, lá de 95, você não precisa guardar o nome de lei nenhuma, tá? Só entende o conceito. Ela traz aqui, então, várias alíquotas para o ganho de capital, sendo que 99% de vocês que estão assistindo esse vídeo vão ter que pagar imposto de acordo com a primeira alíquota, que é 15% de imposto sobre ganhos até 5 milhões de reais, tá? Caso de investidores que ganham acima disso daí, a alíquota vai aumentando, né? 17,5%, 20%, 22,5%, só que a maioria vai ser 15%, tá? Principalmente se você investe em moedinha de cachorro, vai ser 15%, né? Então, a gente pode considerar aqui que para você, o ganho de capital é 15%, beleza? Mas se você tiver um ganho de capital acima de 5 milhões, me chama para a gente fazer seu imposto de renda. Agora que você entendeu o que é o ganho de capital, qual que é a alíquota do ganho de capital, você precisa entender quando que ele precisa ser calculado, quando que é que você precisa fazer o pagamento do imposto em criptomoedas aqui no Brasil. É exatamente isso que eu vou te explicar aqui agora. Já que nós estamos utilizando a alíquota do ganho de capital da regra geral no Brasil, já que as criptomoedas no Brasil, de acordo com a Receita Federal, são tributadas de acordo com o ganho de capital, então a gente precisa também seguir algumas outras regras do próprio ganho de capital. Então, para o imposto ser gerado, ele precisa encontrar duas variáveis aqui ao mesmo tempo, tá bom? Que é quando você vende ou permuta criptomoedas, tá bom? Aí em corretoras nacionais, em carteiras, porque assim, se você mora no Brasil, não deu sua saída definitiva no Brasil, quando você investe numa carteira, tem criptomoedas aí numa carteira, por exemplo, isso daí é considerado investimento no Brasil, tá? Então a regra segue a mesma. Só que não são todas as vendas, não são todas as permutas que são tributadas de acordo com o ganho de capital. Não, porque nós temos um limite de isenção de 35 mil reais por mês. Lembre-se que esse é um limite de venda, tá bom? Não é um limite de lucro.
Então, não é que você tem 35 mil reais de isenção de lucro. Não, você pode vender, você pode permutar até 35 mil reais no mês sem gerar nenhum tipo de imposto. Então, vamos voltar para aquele exemplo que eu dei. Se você, por exemplo, compra 30 mil reais de Bitcoin e vende por 50 mil reais, você vendeu acima de 35 mil, então todo o seu lucro ele será tributado. Se você, por exemplo, tivesse comprado esses 30 mil reais de Bitcoin e vendido por 34 mil, você não precisaria aí ter pagado nenhum tipo de imposto, porque esse imposto seria isento, tá bom? Perfeito até aqui, né? Eu acho que até aqui tá bem tranquilo da gente conseguir estabelecer essa linha de raciocínio, né? Isso daqui ajuda muito o investidor pequeno de criptomoedas, porque se o total de vendas aí for menor do que 35 mil reais, ele não vai precisar pagar imposto, né? O que ajuda muito o investidor, principalmente aquele investidor que tem pouco capital investido, né? Além disso, eu quero te lembrar apenas de uma informação, tá? Antes de eu passar para a próxima parte desse vídeo, que é que se você faz as suas vendas aí em corretoras estrangeiras, novamente, você não vai calcular o ganho de capital. O seu imposto não vai ser gerado isso daqui. Você não vai fazer isso, você vai calcular o seu imposto apenas no ano que vem. Beleza? Agora, Renato, qual que é o prazo que eu tenho para poder fazer isso daqui? O ganho de capital, ele deve ser calculado mensalmente, tá bom? Imposto em corretoras estrangeiras, você vai fazer uma vez no ano, lá no imposto de renda. Ganho de capital, que aqui a gente está falando de corretoras nacionais, em carteiras, você vai fazer isso mensalmente. Então, vamos lá. Fechou o mês, outubro, você verificou aí, estamos no dia 1º, 2 de novembro, você pode verificar o ganho aí que você teve no mês anterior, né, no caso, em outubro, fazer o cálculo para então emitir a guia do imposto. Beleza? Se você fechou o mês no vermelho, é claro que você não vai pagar imposto, tá? É só quando tem o ganho de capital mesmo. Agora, se você precisar realmente calcular o imposto, eu vou te mostrar como que você pode fazer para gerar essa guia, tá bom? Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador para ficar bem fácil para você entender. No Google, você vai digitar isso daqui, GCAP 2024, porque é o ano que eu vou calcular o imposto aqui com você nesse exemplo, tá? Então, você vai acessar do site que esteja com a URL do gov.br, tá bom? Toma muito cuidado, porque eu vejo que tem muitos sites falsos no Google, tá bom? Eu já vi muitos sites falsos clonando o site da Receita Federal para gerar um documento falso e você cair num golpe, né? Então, certifique-se que você está no site certo. Você clica aqui e, bem, o programa ele vai gerar por anos, né? 2024, 2023, 2022 e assim vai indo. Você vai gerar de acordo com o ano corrente que você está calculando o imposto, né? E você simplesmente baixa aqui o GCAP 2024. Eu já tenho ele no meu computador, então eu não vou baixar novamente, tá? Quando você abrir o GCAP aí no seu computador, você vai se deparar com essa tela aqui, tá bom? Aqui você vem criar novo documento, vai ter essa tela aqui. Eu vou, sei lá, colocar um CPF qualquer aqui. Tá bom? E vou colocar Renato Teste, tá? É o seguinte, aqui você não precisa colocar DDD nem telefone, o país você precisa deixar Brasil e aqui é muito importante, você vai colocar aqui a data de acordo com o mês do imposto que você está pagando. Vamos supor que esse exemplo que eu dei para você de um investidor que comprou 30 mil reais em Bitcoin e vendeu por 50 mil reais, aconteceu em outubro, então eu venho aqui dia 1º de outubro e a data fim dia 31 de outubro. Tá bom? Antes de continuar, eu só quero te lembrar uma coisa. No exemplo que eu dei, eu fiz apenas uma venda, numa operação, né? Compra de 30 mil reais de Bitcoin e venda por 50 mil reais. Simples, né? Mas em caso de várias operações, você vai precisar calcular todas essas operações individualmente, tá bom? E aí você vem aqui no GCAP, você não vai colocar todas as suas operações aqui no GCAP. Não, calma, você vai calcular o valor do imposto primeiro e aqui você vai fazer exatamente do jeito que eu vou preencher. Beleza? Que aí fica simples, fácil e você consegue emitir sua guia de imposto aí sem problema nenhum. Bom, aqui eu vou procurar a aba de direitos bens móveis, tá bom? Esse programa GCAP, ele não está preparado para receber criptomoedas, então a gente meio que tem que adaptar ele aí para poder fazer o cálculo, sabe? Então, não vai ter criptomoedas aqui para você poder fazer o seu cálculo, não. Você vai, então, no que é mais parecido. O que a Receita Federal considera que um Bitcoin é? Considera que é um bem, entendeu? Então, a gente vem aqui, direitos/bens móveis. E nessa tela aqui, nós vamos clicar, então, em novo, certo? Aqui é muito importante, tá? Onde que o bem foi adquirido? Você vai colocar Brasil, perfeito, e... Bom, aqui não tem muito segredo, tá, gente? Nós estamos fazendo o quê? Calculando o imposto em cima das nossas operações em criptomoedas. Então, aqui na especificação, eu posso colocar ganhos auferidos em criptomoedas.
criptoativos, tá bom? No mês de, sei lá, outubro, né, que nós estamos fazendo. Outubro de 2024, tá bom? Eu não gosto de deixar barra, deixar tá assim, outubro de 2024. Sujeito a registro público? Não, coloca não, tá bom? Data de aquisição, aqui é o seguinte... O exemplo que eu dei foi apenas uma operação de compra, 30 mil reais de Bitcoin, venda 50 mil reais de Bitcoin. Muito simples, né? Na verdade, aí só tem uma operação só de cada. Só que na realidade não é assim. Na realidade, existem várias operações que você vai fazendo ao longo do mês. Então, você não vai fazer o preenchimento de todas as operações aqui no GCAP. Não, lembre-se que o GCAP é apenas uma calculadora. Você tem que colocar as informações aqui apenas para gerar o imposto, só isso. Você não vai detalhar as suas operações aqui dentro. Aqui dentro. Então, na data de aquisição, você pode colocar o primeiro dia do mês, tá bom? Estamos calculando o imposto de qual mês? Outubro, né? Então, a gente coloca 1º de outubro aqui. Custo de aquisição. Custo de aquisição é o valor da compra, tá bom? Eu vou utilizar novamente o mesmo exemplo que eu dei ali nas imagens anteriores. 30 mil reais, porque eu comprei aí Bitcoin em 30 mil reais, beleza? Eu estou aqui na primeira aba, né? A aba de identificação / aquisição. Então eu vou aqui na parte de adquirentes, tá bom? E aqui você vai incluir o nome da corretora, tá bom? CNPJ da corretora que você está fazendo a venda aí da sua criptomoeda. Se você, sei lá, está fazendo no mercado Bitcoin, porque lembre-se, você precisa calcular o GCAP, o ganho de capital, apenas quando você utiliza corretoras nacionais. Então ela vai ter o CNPJ dela. Mercado Bitcoin, coloca aqui o CNPJ do mercado Bitcoin, fechou. Renato, fiz compras em várias corretoras. Pode colocar aqui, não tem problema, beleza? Se você fez lá, sei lá, na Foxbit também, só coloca aqui também, não tem problema. Você vem aqui em cima, então, parte para a aba de operação, que é a última aba que a gente precisa preencher aqui, beleza? Natureza, venda. Entenda que o imposto ele também é gerado quando você faz uma permuta, tá bom? Em criptomoeda, sei lá, você tem Bitcoin, você troca ele no lucro aí por USDT, USDC, alguma outra criptomoeda, também vai ter a questão do imposto. Mas aqui na natureza você sempre vai colocar venda, tá bom? É só isso, não precisa se preocupar com esses outros nomes aqui que vai aparecer aqui, é venda. Então assim, você vai colocar, continuar preenchendo, né? A alienação foi a prazo ou prestação? Não, só coloca não aqui. E a data da alienação? A alienação é a venda, né? Então, eu coloquei lá na parte de identificação, né? Que a data de aquisição foi no dia 1º do mês. Só que aí aqui no caso da data de alienação eu vou colocar o último dia do mês, perfeito? Valor de alienação. Aqui eu vou colocar o valor da minha venda, né? Que no exemplo que eu dei foi o quê? 50 mil reais. Custo de corretagem, que é as taxas que você vai pagar, tá? Assim, geralmente eu não contabilizo taxa porque são muito pouquinhas, mas corretoras nacionais têm umas taxas altas, né? Então, assim... Coloca certinho aqui a taxa que você pagar, sei lá, 100 reais, assim, não sei, para você pelo menos pagar um pouquinho menos, né? Nesse exemplo eu vou deixar 0 porque é apenas um exemplo, né? E aqui você coloca não novamente. Beleza? Tem essas outras abas aqui, apuração, você vê que ele simplesmente vai dar um resumo bonitinho aqui para você, mas na verdade é isso, ele já calculou o imposto aqui de 15% sobre o seu ganho de capital, que foi 20 mil reais, né? Então você vai pagar aqui 3 mil reais de imposto, beleza? Aqui na consolidação, a aba de consolidação é apenas um resumo. Aqui na parte esquerda, então, o que você vai fazer? Você vai fazer a parte mais legal, que é imprimir o seu DARF e fazer o pagamento. Você clica aqui em DARF, né? Direitos / bens, e você pode clicar aqui em visualizar, né, ou gerar a imagem em PDF. Eu vou colocar aqui visualizar, ele vai dar aqui o mês de outubro e eu simplesmente dou OK, tá? Que ele vai gerar então o DARF aqui para mim fazer o pagamento. Olha só, Renato Teste, 3 mil reais, beleza? Ganho de capital, bem imóvel. Certo? Acabou, Renato? Não acabou ainda. O que você vai fazer aqui, além de fazer o pagamento do imposto? Você vai clicar aqui em exportar para o imposto de renda de 2025. Por quê? Porque essa informação você vai precisar importar lá no ano que vem, quando você for fazer aí a sua declaração no imposto de renda. É muito importante você incluir essa informação lá, beleza? Agora que você sabe exatamente o que é o ganho de capital, quando que ele deve ser calculado, você consegue então fazer exatamente o cálculo do seu imposto quando você precisar fazer, tá bom? E é claro que se você tiver alguma dúvida é só deixar aí nos comentários que eu vou responder, ou na verdade me manda uma mensagem lá no Instagram, porque eu tô ali todo dia, beleza? Agradeço demais a sua atenção e até a próxima.